Olá, tudo bem? Meu nome é Alina, eu sou da Rússia, prazer. Você é de qual lugar da Rússia? Eu sou de Moscou. Moscou. E como é Moscou, para quem ainda não conhece? Bom, é uma cidade muito grande, igual a São Paulo. É uma cidade comercial e tem muitas atividades culturais também. É muito legal para visitar como turista, não agora, mas na outra época é uma opção muito legal para visitar. E por que você decidiu vir morar na São Paulo? Eu fiz intercâmbio faz muito tempo atrás para a USP. E eu gostei da cidade, gostei da USP, e quando eu terminei minha graduação na Rússia, eu decidi voltar para cá para entrar no mestrado e acabei ficando. Bacana. E como foi a sua adaptação aqui em São Paulo? Olha, primeiro, quando eu vim pela primeira vez, foi um pouco difícil, porque São Paulo é uma cidade muito urbana, muito grande. Eu já falava português, mas o meu nível ainda não era tão bom quanto agora. E naquela época, né, mais de 10 anos atrás, a internet não era tão desenvolvida, não tinha muita coisa que você poderia acessar no celular. Então, no início foi um pouco difícil para me orientar, para achar lugares, né, para fazer algumas coisas burocráticas. Então, foi mais ou menos isso. Já que você citou a língua portuguesa agora, né, como você fez? Nem dá fácil para aprender a falar português, né? Olha, eu já estudava outras línguas estrangeiras e eu comecei a estudar como hobby, né? Era na minha faculdade, mas era uma opção a mais que eu escolhi. E eu gostei. A única coisa que foi difícil eu acho a pronúncia, mas a gramática do português não é tão difícil. Então, primeiros meses foi muito complicado para mim por causa de pronúncia, eu falava tudo errado, pessoas riram, não explicavam para mim por quê, mas depois eu consegui pronunciar. Depois de eu ter vindo para o Brasil, eu descobri que eu aprendi muita coisa errada, que eu aprendi muita coisa de jeito errado, né? E aí eu tive que alterar, mas assim, com o tempo eu melhorava e... De todas as tradições russas que existem, qual é a sua favorita? Se falar algo especificamente russo, né, ou de países das ex-repúblicas soviéticas, eu diria Ano Novo. Porque geralmente nos países católicos, como o Brasil, vocês comemoram mais Natal do que Ano Novo. E na Rússia a gente tem a tradição de comemorar Ano Novo. Essa comemoração é muito diferente de países que não faziam parte da União Soviética. Tipo, Ano Novo tem uma tradição própria, né? Tem personagens inventados no início do século passado. Então, tem várias tradições que são bem específicas e muito, muito animadas, divertidas. Como o Ano Novo foi desvinculado dessa tradição religiosa, da tradição cristã que também tinha na Rússia, ficou uma festa muito animada e muito característica, né? E de alguma forma um pouco moderna, mas de outra forma eles trouxeram aqueles personagens antigos de contos pagãos que tinha na Rússia. Então essa combinação deu certo. E eu gosto muito de comemorar Ano Novo russo, mas precisaria ter neve, na verdade, porque nos países quentes você não sente a mesma coisa, né? Então eu preferia comemorar em algum país frio, né? Porque Ano Novo, quando está quente, e todas as tradições, quer dizer, não todas, né? Mas as tradições, eles têm a ver com que você tem que se aquecer. Enfim, tem muita coisa com neve, então aqui não fica legal. Inclusive, eu acho que seria legal o Brasil criar uma própria tradição de comemorar Ano Novo, porque aquela tradição europeia fica um pouco estranho aqui. Para mim não faz sentido, tipo, o Papai Noel de casaco de pele. É muito estranho isso, tipo, seria legal aqui ter uma tradição. Tem até uma tradição, mas eu acho que seria legal criar mais coisas, né?
porque além de que no Novo pessoas têm que se vestir de roupa branca, eu não conheço muitas tradições, pelo menos em São Paulo, né? Nas outras regiões eu já vi uma coisa mais própria, né? Sei lá, alguma coisa que tenha a ver com deuses, com o Iemanjá. Eu lembro em Salvador tinha essa tradição, mas eu acho que seria mais legal ir um pouco, criar algo muito característico, né? Que seria mais adequado ao clima daqui, né? Acho que teria potencial, né, nisso. Você falou agora sobre a questão da nossa ligação com Deus, né? Sim. Como vocês lidam com a religião? Bom, na Rússia a tradição ateia é mais forte, né? A maioria dos russos, eu acredito que hoje em dia a maioria dos russos se declaram cristãos, mas de fato a maioria são ateus. Então, é difícil encontrar na cidade grande, entre pessoas novas, é difícil encontrar alguém realmente religioso. Mas, bom, eu acho que não sei, eu acho que o público sabe, né? Que quem vai assistir vídeo sabe que durante o tempo soviético a religião foi proibida, então as pessoas, por exemplo, a comemoração de Natal foi proibida e você não poderia comemorar, você poderia ter consequências. Claro que a proibição não impedia as pessoas continuar, manter alguma coisa, mas era de uma forma clandestina. Depois teve algumas liberações, mas mesmo assim a maioria das pessoas de fato não executavam os rituais religiosos. E depois de queda de União Soviética teve um crescimento, teve interesse na religião, mas esse interesse não foi só para as religiões tradicionais, também para as religiões de outros países, para algumas religiões, né, ou algumas linhas de religião mais modernas. Então houve esse crescimento, mas eu diria que depois, no início deste século, também teve certa queda de interesse. Então, no máximo, as pessoas que se declaram ortodoxos vão para a igreja 2 vezes por ano e eu acho que etc, né? Bom, também a gente tem que considerar que cada um é individual, então eu não posso falar, né? Eu não posso falar por cada um, mas entre pessoas que eu conheço pessoas que acreditam, mas muitas pessoas não se consideram como adepto de tal religião. O pessoal pode acreditar, mas não ser adepto de religião. Então eu diria que é mais isso, né? Ou tem muitas pessoas que não acreditam e declaram isso também. O que vocês russos pensam a respeito de Trotsky, Lenin e outras figuras históricas? Se a gente falar sobre pessoas muito novas, eu não sei se todo mundo sabe quem é Trotsky. Eu acredito que muitas pessoas nem sabem quem é. Então, entre pessoas muito novas, não tem tanto interesse pelo esse período histórico, né? Eu diria que algum tempo atrás parecia que a gente tem Partido Comunista, né? Parecia que o Partido Comunista ia morrer junto com pessoas idosas, mas um tempo atrás teve um crescimento de certo interesse pelo Partido Comunista, mas isso não tem a ver com ideias do partido. Isso tem a ver com que todos os outros partidos de oposição não poderiam se registrar, não poderiam concorrer às eleições, e o Partido Comunista não daria para dizer que era uma oposição verdadeira, mas de fato era mais ou menos oposição. Então, um tempo atrás, as pessoas novas começaram a votar porque era uma alternativa. Mas essas ideias, eu acredito que essas ideias morreram. Assim, tem pessoas, tem até algumas pessoas que têm interesse, mas isso está muito longe, ficou na história. E sim, se você fazer uma pesquisa sociológica perguntando na rua assim, quem é, não sei, Trotsky, eu chutaria que muitas pessoas não vão responder. Sim. Ou no máximo eles vão saber que era um líder,
de partido, que ele organizou a revolução, assim. Mas se a gente ir mais ao fundo, perguntar quais foram as ideias, aí eu já tenho certeza que a maioria não vai saber. Nos últimos anos, muita gente, principalmente as pessoas de direita, falam que o Brasil é um país comunista e tudo mais. O que você pensa sobre isso? Se a gente falar sobre aquele comunismo do século passado, sobre o comunismo da União Soviética ou da China, eu diria que é quase nada a ver. Bom, na verdade tem uma certa proximidade por causa de bandeira, por causa de discurso, mas se a gente avaliar o comportamento político, as leis, nada a ver. Inclusive nada a ver tanto no sentido bom quanto no sentido ruim. Porque teve mudanças grandes sociais na União Soviética, eram mudanças dolorosas e era no início, né, tinha ditadura, depois era regime totalitário, e aqui no Brasil não teve nada disso. O que eles eram o regime, que é o Partido Comunista, não aplicou aqui repressões, não seguiu, né, mas também não resolveu problemas sociais. E na União Soviética eles conseguiram resolver, não sei se resolver, mas realmente eles conseguiram aplicar algumas mudanças sociais e aplicar muito rápido, né? Então, eu acredito que hoje em dia, eu não acredito que hoje em dia seja possível em país democrático, porque na União Soviética eles não consultavam o povo, digamos assim, se o povo quer ou não quer, né? Eles aplicavam como eles achavam necessário. Então, desse ponto de vista, não. Se a gente falar de política social, eu diria que quem é de partido de esquerda aqui faz a política social que seria da direita europeia, na verdade, né? Porque a política social de esquerda seria um pouco diferente. Então, tipo, se a gente falar daquele comunismo, muito pouco a ver. Mas no discurso as pessoas ainda continuam a manter padrões, né, padrões discursivos daquele discurso antigo. Isso é um pouco estranho porque a vida de hoje é diferente, né? Se a gente fala aquele discurso era para um trabalhador de fábrica, tem trabalhadores de fábrica, sim, mas é uma porcentagem muito pequena e o trabalhador de hoje é muito diferente do trabalhador do século passado. Então eu acredito que, quer dizer, eu entendo porque os políticos não mudam esse discurso, porque tem muitos apoiadores que querem ouvir esse discurso, mas eles poderiam ter um discurso mais moderno, porque existe partidos de esquerda, não sei, na Europa, e cada partido de esquerda é um pouco diferente, tem propostas diferentes, propostas mais modernas, né? Tem muitos problemas no Brasil, sociais, de ecologia, que a gente precisaria resolver. Então, eu acho que é só a proximidade. Então, se a gente vai resumir, é uma proximidade superficial, né, aparentemente, mas de essência, não, nada a ver. O que você tem achado de morar aqui no Brasil até agora? As suas experiências, as suas viagens por aqui? Bom, eu viajei pelo Brasil, assim, eu acho que não tanto quanto eu gostaria de ter viajado. Eu fui para Salvador, eu fui para Minas, para Santa Catarina. Então, assim, na região, no estado de São Paulo, eu viajei para várias cidades. Eu acho que sim, mas eu viajei no estado de São Paulo e estado de Minas, né? Para o Rio, claro que eu fui também. Eu acho que o Brasil tem grande potencial turístico. Aqui tem muitos lugares lindos. Mas o problema é que as pessoas conhecem, tipo, Rio de Janeiro. Vale a pena visitar, sim. Mas tem muitos outros lugares que pessoas não sabem. E também o Brasil tem esse problema, né? Que vocês tiraram linhas de trem. Sim, fizeram uma coisa muito, muito ruim que prejudicou muito o Brasil, infelizmente, porque o Brasil é um país muito grande, né? Não tanto quanto a Rússia, mas muito grande. Então tem muitas cidades que até não ficam tão longe,
Mas para você chegar lá, você tem que ter carro, não todos têm carro, né? Ou você tem que ir de ônibus, o ônibus pega trânsito, você tem que reservar às vezes passagens, enfim, é difícil de se deslocar dentro. Para quem tem carro é um pouco mais fácil, mas mesmo assim, né? Estradas você paga, você tem que pensar onde você deixa carro, enfim, não é tão cômodo, né? Eu acho que se o Brasil tivesse algumas linhas de trem, isso ia muito ajudar no deslocamento de pessoas, né? E sim, como eu falei, tem muitas cidades que você não sabe que existe, que vale a pena visitar. Por exemplo, eu fui na cidade de Caxambu, eu fiquei sabendo de meus amigos brasileiros sobre essa cidade, eu gostei muito, mas não tem lá nenhum estrangeiro, sabe? E é muito legal, e teria como desenvolver essa região, aquela região de Minas, né? Que tem aquela estrada antiga de ouro. Isso é muito legal para o turismo, muito legal. Só que, assim, se você está sem carro, você perde muito tempo, é muito difícil de se deslocar. Mas essa região eu acho que seria muito interessante, tanto para os brasileiros quanto para os estrangeiros. Então, porque assim, as pessoas sabem, Rio de Janeiro, praia, o pessoal acaba ficando só por aí, né? Sem conhecer outros lugares, que é uma pena, porque realmente tem. Eu li recentemente um artigo que o Brasil, não lembro em qual lugar de turismo, falavam sobre qual lugar de quantidade de turistas o Brasil ocupa, e não era um lugar alto, gente. Isso não faz tanto sentido, porque é legal aqui. Então, se tivesse mais essa questão de deslocamento, e claro que a segurança, sim, é uma coisa que realmente afasta muitos turistas, que assusta, e assusta com razão, né? Mas se tivesse uma infraestrutura melhor e se essa questão de segurança fosse melhor, acho que o Brasil poderia ser visitada por bem mais gente, né? Daria para aumentar muito essa questão de turismo. Você quer falar sobre o seu trabalho, o que está fazendo agora? Tá bom, sim. Bom, eu comecei a trabalhar com cartas associativas metafóricas. Isso é uma ferramenta para acessar o inconsciente, para desenvolver a criatividade, para a pessoa responder algumas perguntas. Então, isso não é adivinhação, tá? Não é tarô, apesar de que é parecido. São imagens que você abre, olha e tenta relacionar com alguma coisa. Aí eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e falar que eu estou procurando clientes, então se alguém tiver interesse depois, não sei, se você pode colocar um link para o meu Instagram, tudo bem? Na biografia. Oi? Na descrição, coloca para você. Na descrição, sim. Então, para quem tiver interesse, pode acessar depois, e a primeira sessão será gratuita, então aí depois a pessoa pode resolver se quiser fazer ou não. Então, muito obrigada. Para finalizar aqui de vez, quer mandar um recado para os brasileiros? Bom, eu acho que o Brasil realmente é um país acolhedor, então aqui uma pessoa de fora pode se sentir como se fosse em casa, e realmente os brasileiros tentam ajudar, tentam entender, e isso é muito bom. Eu acho que isso é uma característica do Brasil que a gente precisa avaliar. Então, sim, eu agradeço, sem dúvida, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. E eu acho que isso é uma ótima característica, né, do Brasil como um país que está aberto, que tenta entender, que não julga. Eu acho que sim, isso é algo, né, que a gente pode ver como, se a gente falar de imigração, né, aqui realmente, eu diria, gente, que ser estrangeiro é bom aqui. Então, sinceramente, eu vou falar que ser estrangeiro aqui, ser turista, às vezes é melhor do que ser brasileiro ou ser estrangeiro adaptado. Eu acho que eu falo isso para os russos, para os outros estrangeiros, que a pessoa fala, quero me adaptar mais fácil, eu falei, calma. Enquanto você está estrangeiro,
você tem mais benefícios do que quando você já se tornou brasileiro. Então, eu acho que no Brasil talvez até falte essa questão de... eu não sei se falar de patriotismo, né? Porque às vezes as pessoas entendem errado esse sinônimo, né? Como algo que você rejeita as outras culturas. Não. Mas, tipo, talvez tenha um pouco falta de apreciar o que as pessoas têm aqui, né? E de cuidar de próprio povo, né? Se a gente fala de políticos, por exemplo, para mim parece que pessoas miram muito para o exterior, sabe? Querem morar no exterior, querem comprar propriedade no exterior, sabe? Nem cruza muito com o povo, né? A gente fala sobre o sistema de transporte aqui e quem é político, quem é um negociante, gente, eles usam, sei lá, helicópteros. Eles não cruzam com pessoas, eles não pegam transporte público, por isso eles não têm interesse de melhorar, né? Eu acho que talvez se falta uma consideração de pessoas que moram aqui, do próprio povo, a valorização de próprias tradições que tem no Brasil. Acho que talvez isso seria melhor, né? Não é que seria melhor desenvolver, mas isso é uma coisa legal também do Brasil, né? É uma coisa que tem e eu acho que talvez às vezes aqui tem hipervalorização de algo estrangeiro e um pouco deixam de avaliar as coisas que tem no Brasil.